Capítulo 24. Reaparece Taratyr. O epitáfio de Diofante. O problema de Hierão. Livra-se Beremis de um inimigo perigoso. Uma carta do capitão Hassan. Os cubos de 8 a 27. A paixão pelo cálculo. A morte de Arquimedes. Impressão desagradável causou em meu espírito a ameaçadora presença de Taratyr. O rancoroso sheik, que estivera durante longo período ausente de Bagdá, tinha sido visto, ao cair da noite, em companhia de 3 sincários, rondando a rua em que morávamos. Alguma cilada ele preparava, na certa, contra o incauto Beremis. Preocupado com seus estudos e problemas, não percebia o calculista o perigo que o acompanhava como uma sombra negra. Falei-lhe da presença sinistra de Taratyr e recordei-lhe os avisos cautelosos do sheik Yezid. Todos os receios são infundados, respondeu-me Beremis, sem ponderar detidamente o meu aviso. Não posso crer nessas ameaças. O que me interessa no momento é a solução completa de um problema que constitui o epitáfio do célebre geômetra grego Diofante. Eis o túmulo que encerra Diofante, maravilha de contemplar, com artifício aritmético a pedra ensina a sua idade. Deus concedeu-lhe passar a 6ª parte de sua vida na juventude, 1/10 na adolescência, 1/7 em seguida foi escoado num casamento estéril. Decorreram mais 5 anos depois do que lhe nasceu um filho. Mas este filho, desgraçado e no entanto bem amado, apenas tinha atingido a metade da idade do pai, morreu. 4 anos ainda, mitigando a própria dor com o estudo da ciência dos números, passou-os Diofante antes de chegar ao termo de sua existência. É possível que Diofante, preocupado em resolver os problemas indeterminados da aritmética, não tivesse cogitado de obter a solução perfeita para o problema do rei Hierão, que não aparece indicado em sua obra. Que problema é esse? Perguntei. Beremis contou-me o seguinte. Hierão, rei de Siracusa, mandou ao seu ourives certa porção de ouro para a confecção de uma coroa que ele desejava oferecer a Júpiter. Quando o rei recebeu a obra acabada, verificou que ela tinha o peso do metal precioso fornecido, mas a cor do ouro inspirou-lhe a desconfiança de que o ourives tivesse ligado prata ao ouro. Para pôr a limpo a dúvida, consultou Arquimedes, o grande geômetra. Arquimedes, tendo verificado que o ouro perde na água 52 milésimos do seu peso e a prata 99 milésimos, procurou saber o peso da coroa mergulhada na água e achou que a perda de peso era em parte devida a certa porção de prata adicionada ao ouro. Conta-se que Arquimedes pensou muito tempo, sem poder resolver o problema proposto pelo rei Hierão. Um dia, estando no banho, descobriu um modo de solucioná-lo e, entusiasmado, saiu dali a correr para o palácio do monarca, gritando pelas ruas de Siracusa: Eureka! Eureka! O que quer dizer: achei, achei. No momento em que assim conversávamos, veio visitar-nos o capitão Hassan Muarik, chefe da guarda do sultão. Era um homem corpulento, muito expedito e serviçal. Ouvira narrar o caso dos 35 camelos e não parava por isso de exaltar o talento e a habilidade do homem que calculava. Todas as sextas-feiras, depois de passar pela mesquita, ia visitar-nos. Nunca imaginei, declarou, depois de exprimir a sua profunda admiração, que a matemática fosse tão prodigiosa. A solução do problema dos camelos deixou-me encantado. Ao perceber o entusiasmo do turco, levei-o até a varanda da sala, que dava para a rua, enquanto Beremis procurava nova solução para o problema de Diofante, e lhe falei do perigo que corríamos sob a ameaça do odioso Taratyr.
Lá está ele, apontei, junto à fonte. Os homens que o acompanham são assassinos perigosos. Ao menor descuido, seremos apunhalados por esses bandidos. Pela honra de Amine, que me diz? Exclamou Hassan. Eu não podia imaginar que tal ocorresse. Como pode um bandido perturbar a vida de um sábio geômetra? Pela glória do profeta, vou já resolver esse caso. Voltei ao quarto, deitei-me e pus-me a fumar tranquilo. 1 hora depois recebi o seguinte recado de Hassan. Tudo resolvido. Os 3 assassinos foram executados sumariamente. Taratir apanhou 8 bastonadas. Pagou multa de 27 sequins de ouro e foi intimado a deixar a cidade. Mandei-o com uma escolta para Damasco. Mostrei a carta do capitão turco a Beremis. Graças à minha eficiente intervenção, poderíamos agora viver tranquilos em Bagdá. É interessante, sentenciou Beremis. É realmente curioso. Essas linhas escritas pelo nosso bom amigo Hassan fazem recordar uma curiosidade numérica relativa aos números 8 e 27. E como eu demonstrasse surpresa ao ouvir aquela observação, ele concluiu. Excluída a unidade, 8 e 27 são os únicos números de cubos iguais. Também a soma dos algarismos de seus cubos. Assim, 8 ao cubo é igual a 512. 27 ao cubo é igual a 19.683. A soma dos algarismos de 512 é 8. A soma dos algarismos de 19.683 é 27. É incrível, meu amigo, exclamei. Preocupado com os cubos e quadrados, esquecestes que estava ameaçado pelo punhal de um perigoso assassino. A matemática, ó Bagdali, respondeu o tranquilo calculista, prende-nos tanto a atenção que às vezes aliamo-nos de todos os perigos que nos rodeiam. Lembra-se de como morreu Arquimedes, o grande geômetra? E sem guardar resposta, contou-me o seguinte curioso episódio da história da geometria. Quando a cidade de Siracusa foi tomada de assalto pelas forças de Marcelo, general romano, achava-se o geômetra Arquimedes absorto no estudo de um problema, para cuja solução havia traçado uma figura geométrica na areia. Ali se achava o geômetra inteiramente esquecido das lutas, das guerras e da morte. Só a pesquisa da verdade é que lhe interessava. Um legionário romano encontrou-o e intimou-o a comparecer à presença de Marcelo. O sábio pediu-lhe esperasse algum tempo para que pudesse concluir a demonstração que estava fazendo. O soldado insistiu e puxou-o pelo braço. Veja onde pisa, disse-lhe o geômetra. Não me apague a figura. Irritado por não ser imediatamente obedecido, o sanguinário romano, com um golpe de espada, prostou, sem vida, o maior sábio do tempo. Marcelo, que havia dado ordens no sentido de ser poupada a vida de Arquimedes, não ocultou o pesar que sentiu ao saber da morte do genial adversário. Sobre a laje do túmulo que erigiu, mandou gravar uma esfera inscrita num cilindro, figura que lembrava um dos teoremas do célebre geômetra. E Beremis concluiu, acercando-se de mim e pousando a mão sobre o meu ombro. Não achas, ó Bagdali, que seria justo incluir o sábio siracusano entre os mártires da geometria? Que poderia eu responder? O fim trágico de Arquimedes trouxe-me novamente à lembrança a figura indesejável e rancorosa de Taratir, o pérfido invejoso. Estaríamos realmente livres daquele sanguinário vendedor de sal? Não poderia ele voltar mais tarde da velha Damasco? Junto à janela, os braços cruzados sobre o peito, Beremis, com certo ar de tristeza, observava descuidado os homens que passavam apressados em direção ao mercado. Achei interessante interferir em seus devaneios e arrancá-lo daquela nostalgia e perguntei-lhe: Que é isso?
Está triste? Sente saudades de sua terra ou está planejando novos cálculos? E insisti em tom de gracejo. Cálculos ou saudade? Ora, Bagdali, respondeu-me Beremis com seu imperturbável bom humor. A saudade e o cálculo andam sempre entrelaçados. Já disse um dos nossos mais inspirados poetas. A saudade é calculada por algarismos também, distância multiplicada pelo fator querer bem. Não acredito, porém, que a saudade, depois de reduzida a uma fórmula, seja calculável com algarismos. Por Alá, quando eu era menino, ouvi muitas vezes minha mãe, encerrada no harém de nossa casa, cantarolar: saudade, velha canção, saudade, sombra de alguém, que os tempos só levarão, se me levarem também.